Eles foram celebrados como filhos dos deuses, elevados acima dos homens comuns, glorificados em canções e murais. Lutaram contra monstros, reis tiranos e até a própria morte. Encararam o desconhecido com coragem, desafiaram os céus com audácia, mas os heróis da Grécia também tiveram um fim. Náuem e glória, mas no esquecimento, esta é a história da queda dos heróis gregos. Na mitologia grega, existiu uma época única, a Era dos Heróis. Um tempo perdido entre a criação da humanidade e o nascimento da razão. Um tempo em que os deuses ainda caminhavam entre os mortais, em que a fronteira entre o divino e o humano era tênue e frágil. Homens extraordinários, com sangue sagrado correndo nas veias, realizavam feitos que desafiavam os limites da realidade. Perseu, filho de Zeus, enfrentou o terror petrificante da Medusa e provou que a astúcia podia superar a monstruosidade. Teseu, príncipe de Atenas, desceu aos corredores do labirinto, venceu o Minotauro e devolveu a esperança a seu povo. Jasão, à frente dos argonautas, navegou mares desconhecidos em busca do lendário velocino de ouro, símbolo do realeza. E Hércules, o mais poderoso dos heróis purifeico, sei de sua própria loucura através dos 12 trabalhos, enfrentando criaturas, deuses e os próprios pecados. Mas toda era tem seu auge, e todo auge carrega em si o prenúncio da queda. A Guerra de Troia foi o apogeu e o crepúsculo da era heróica. Uma guerra que não foi apenas entre gregos e troianos, mas entre vaidades e destinos, entre o orgulho dos homens e os caprichos dos deuses. Ali, na sombra das muralhas de Troia, tudo foi testado: coragem, amor, lealdade e fúria. Aquiles, o guerreiro quase invencível, filho da deusa Tétis, matou e morreu por honra menos e por raiva. Heitor, o príncipe troiano, enfrentou seu fim com dignidade, sabendo que sua morte era inevitável. Ulisses, o mais astuto dos gregos, arquitetou a vitória com um cavalo de Troia, mas pagou o preço de enganar deuses e homens. Perdeu 10 anos errando pelos mares, e quando enfim voltou, encontrou apenas ruínas, um reino vazio, uma pátria desfeita pela passagem do tempo. Depois de Troia, os heróis começaram a cair. E não por lanças ou espadas menos, mas por suas próprias escolhas. Teseu, o libertador de Atenas, abandonou Ariadne, e por negligência causou a morte de seu pai. Egeu, Jasão, ingrato, traiu Medeia, e viu sua vida desmoronar em sangue, perda e arrependimento. Hércules, atormentado por culpas e enganos, foi envenenado por sua própria esposa Menos, e se lançou nas chamas, buscando no fogo o fim da dor. Esses homens que antes desafiavam titãs e deuses, agora sucumbiam às pequenas tragédias do coração humano. Os heróis já não eram perfeitos. Eram humanos demais, com paixões, erros, arrependimentos e destinos implacáveis. Com o fim da era heróica, uma nova era surgiu, a era dos homens. Os deuses se calaram, se distanciaram dos assuntos terrenos. As batalhas deixaram de ser épicas, tornarem-se guerras comuns. E as histórias deixaram de ser vividas para serem apenas contadas. Nasceu a filosofia. A razão começou a substituir o mito. O fogo das paixões heróicas deu lugar à luz do pensamento. E os heróis passaram a viver não mais em carne e osso, mas nas páginas dos poetas, nos palcos dos dramaturgos, nas lembranças de uma civilização que começava a crescer para longe dos deuses. Na mitologia grega, a verdadeira morte não é quando o corpo cai, mas quando o nome é esquecido. E assim, terminaram os heróis. Não tombados em combate, mas apagados pela memória, soterrados sob séculos de esquecimento e silêncio. Hoje, quando lembramos de Hércules, Aquiles, Ulisses, não invocamos apenas lendas. Invocamos ecos de um mundo perdido, um tempo em que o impossível era palpável, em que homens ousaram desafiar os próprios céus. E toda vez que suas histórias são contadas, por um poeta, um escritor, um sonhador, um fragmento da era dos heróis ressurge. Por um instante, o divino volta a tocar o humano. Mas toda lenda, um dia, se cala. E tudo o que resta menos, é o silêncio das estrelas que um dia guiaram os heróis em sua jornada final.